Voltamos para o bloco final do programa de hoje. Estamos discutindo a evolução do combate ao trabalho escravo no Brasil. Nosso convidado é o juiz do trabalho Marcos Menezes Barberino Mendes, mestre em economia pela Unicamp. Juiz Marcos, eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora sobre a questão das penalidades previstas aí para os que submetem trabalhadores a essas condições análogas à escravidão. Especialmente essa previsão constitucional sobre a perda de bens, por exemplo, aquelas propriedades que são expropriadas onde é encontrado a plantação de maconha, por exemplo. Vanderlei, eu tenho uma visão, inclusive, digamos assim, vanguardeira nesse tema. Porque, primeiro, nós temos sanções penais que estão previstas no Código Penal brasileiro que envolvem diversos crimes, né? Primeiro, o aliciamento de mão de obra, o transporte irregular de mão de obra, depois o próprio tipo penal do artigo 149, que tem uma sanção razoável, né? Uma pena mínima de 2 anos e uma máxima de 8 anos para quem é flagrado colocando brasileiros em condições análogas ao escravo. E você tem outras sanções penais. Mas o problema da sanção penal é que eu acho que ela não é suficiente para redimensionar o problema. Não é? Sim. Ela é pedagógica em certos aspectos e nós temos dificuldades muito grandes com a administração da execução da pena no Brasil. Então, aquelas que eu acredito mais são exatamente as sanções civis e as sanções trabalhistas, que eu colocaria num âmbito geral assim, de sanções ambientais. Né? Porque é disso que nós estamos tratando, né? Da poluição ambiental dentro do meio ambiente do trabalho. Bem, e é possível avançar nisso mesmo dentro do marco jurídico que nós temos hoje. É possível expropriar esses estabelecimentos, tanto os rurais como os urbanos. Né? Se a gente olhar para o próprio Código de Processo Civil brasileiro, né, tem lá 3 formas de satisfação do detentor do direito justo, e uma delas é o usufruto, a outra é a dação do bem. Então, você pode fazer isso desde que você tenha a delineação de uma política mais sofisticada. E aí é que é necessário sair um pouco da insularidade brasileira, que é o nosso problema. Cada um tenta fazer apenas aquelas coisas que estão no limite das suas competências regulamentares, quando na verdade a gente devia associar essas competências regulamentares. E usar um pouco mais. Né? E usar e trocar informações e construir, cooperar. O Estado brasileiro precisa cooperar, né, para aumentar a sua eficiência e atender melhor a sua população. No que pertine especificamente à expropriação, ao perdimento de bens, né, eu acho que isso é uma sanção penal decorrente de uma condenação e, portanto, poderia ser utilizada pelas varas criminais federais para esses casos. Né? Também acho que isso poderia ser objeto de discussão em sede de ações civis públicas, né? Como forma de reparação àquela comunidade que sofre por essas coisas, porque quando a gente fala nisso, a gente pensa que é um fato isolado, que atinge aquelas pessoas, mas não. Essas pessoas têm que receber tratamento de saúde, às vezes recebem, a prefeitura acaba arcando com os víveres dele durante algum tempo, são atendidos pelo serviço de saúde dos municípios, porque como é uma população que trabalha numa situação extremamente exaustiva e degradante, acaba sofrendo mais acidentes, mais absenteísmo ao trabalho por conta de doenças. E acho que o modelo criado para o combate ao cultivo e ao comércio de entorpecentes, principalmente drogas ilícitas, né, pode ser assimilado para este caso. Né? Você mencionou exatamente a expropriação das terras em que há cultivares como a maconha, por exemplo. Acho que isso a gente pode caminhar para isso. A dificuldade aí é que você tem que criar aquilo que eu estou dizendo. Sair da insularidade, juntar as competências dos órgãos públicos, do executivo principalmente, do judiciário, para que a política pública seja integrada. Porque quando a gente tem esses locais em que você encontra o trabalho escravo, ou, como no caso lá do chamado polígono da maconha, em que se cultiva drogas ilícitas, né, é por uma ausência do Estado. E isso acaba, se você pegar as estatísticas criminais, você vai ver que está uma série de crimes articulados naquela ação. Então, para resolver um problema dessa magnitude, você precisa que o Estado também haja de modo integrado, porque não adianta também apenas dar terra. Né? Essas pessoas têm que ter uma atividade de apoio, de assistência técnica, de formação dessas pessoas, que é fundamental para que elas ganhem mobilidade social.
Juiz Marcos, o que o trabalho escravo tem a ver com o chamado dumping social? Tudo. Né? A Lei de Defesa da Concorrência define o dumping e diz uma série de coisas que é praticar, como é que se pratica dumping. E o dumping social nada mais é do que uma variante desse conceito. Quando você tem trabalho escravo, você está deixando de recolher contribuições previdenciárias que é necessário para pagar benefícios previdenciários a todos os brasileiros. Você está deixando de recolher FGTS, que é o FUND, que é o dinheiro utilizado para financiar moradia, saneamento no Brasil todo. Você está praticando um preço que é artificialmente inferior ao seu concorrente. Claro. Né? Daí que a intersecção direta entre o mercado de trabalho e o mercado de bens e serviços. Você empurra para baixo artificialmente o custo do trabalho e com isso você ganha uma vantagem comparativa no mercado de bens e serviços. Quer dizer, você viola o princípio da livre concorrência. Bom, rapidamente, para a gente encerrar o nosso programa, uma pergunta que eu não poderia deixar de formular: quais os principais desafios que o Estado brasileiro tem aí frente a esse quadro, em especial o Poder Judiciário? Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, enxergar. Esse é um problema que não é um problema da fronteira agrícola, não é um problema da floresta amazônica, não é um problema secundário. Esse é um problema que está na estrutura das cadeias produtivas. Então a gente tem que melhorar as nossas cadeias. Para isso, o judiciário tem um papel. A gente precisa coletivizar as ações e o judiciário precisa saber que as suas sanções podem ter um caráter pedagógico. Não é? Se o custo de oportunidade, me desculpe falar em economês, mas se o custo de oportunidade fica elevado, eu não pratico trabalho escravo, nem tolero que ele exista na minha rede. Por exemplo, se uma grande rede supermercadista deixa de comprar, certo, de um produtor de frutas, certo, ou de um produtor de chá, porque ele foi constatado que ele praticou trabalho escravo, né, isso vira uma sanção terrível e vira, na verdade, não apenas uma sanção, mas um estímulo para que esta pessoa e os demais, né, deixem de fazer isso e passem a cumprir a lei. Né? Com isso, a gente inverteria o problema do trabalho escravo. Como ele é um círculo vicioso dentro do mercado de trabalho, a debilitar custos e a debilitar as condições de trabalho e, portanto, a dignidade da pessoa humana, se a gente faz o inverso, se a expectativa da sanção judicial, principalmente da sanção judicial trabalhista, é tão dura, certo, que isso pode gerar um custo econômico elevado, eu prefiro cumprir a lei. Né? Viver dentro da legalidade passa a ser não só civilizado, mas barato. Tá certo. Muito obrigado, juiz Marcos, pela sua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje discutimos a evolução do combate ao trabalho escravo no Brasil com o juiz do trabalho Marcos Menezes Barberino Mendes, mestre em economia pela Unicamp. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!